Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Elo do Agro. Somos um canal com o objetivo de mostrar todos os lados que compõem a cadeia produtiva da carne, leite e da agricultura do nosso país. Queremos integrar o elo de comunicação simples e honesta entre o campo e a cidade. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ativar as notificações e envie esse conteúdo para alguém que ainda não conhece. No episódio de hoje, tenho uma convidada para lá de especial, Andréa Ianni, que é zootecnista formada pela USP de Pirassununga, especialista em tecnologia de carnes pelo Itaú e está à frente das operações Fabene Alimentos. Andréa, agradeço muito você ter aceito de prontidão o nosso convite de estar aqui hoje. Imagina, que é isso. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você para gravar esse podcast e contar um pouquinho, né, do meu trabalho. Nossa, eu tô até sem palavras para agradecer. Obrigada mesmo. Vamos lá. Eu tava recapitulando, acho que fiquei pensando assim, quando foi que eu conheci a Andréa, né? E aí eu tava me lembrando, eu acho que nós nos conhecemos em 2019. Eu tava voltando ali no meu celular em algumas fotos, e eu tenho uma foto de 2019 quando eu fui lá no seu confinamento, né? Nossa, é mesmo. Eu fui lá, eu lembro que uma vez você me ligou pra ir lá registrar os seus animais meio sangue wagyu. Uhum. E eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei também. Na época, né, que a Yakult estava nativa com a questão da carne, a gente abatia muito no frigorífico Calpig. Uhum. E você tinha uma fama muito boa lá. Nossa! Sabe que os meninos falavam, não, os bois da Andréa são chique. Amanhã vai vir boi da Andréa. Meu Deus, os bois da Andréa moral. são chique, os bois da Andréa são bruto, os bois da Andréa são bem acabados, né? Então eu ouvia assim, os bois da Andréa são chiques, são bons. Assim, era geral, era o pessoal das outras fazendas da região, era o pessoal, né, o comprador de boi da Calpig, né, o Gé. Assim, era geral de falar que os bois da Andréa eram chique. Tô muito feliz. Mas assim, isso aconteceu, eu tava olhando nas minhas fotos em 2019. Que eu ouvia falar, os bois da Andréa são chiques, os bois da Andréa são ótimos, são bem acabados, os bois da Andréa da Marmoreio, né? Uhum. E eu ficava curiosa, assim, nossa, quem é essa Andréa, né? Até que um dia, você me mandou um WhatsApp, e daí você tinha uns animais pra registrar, e eu fui lá na fazenda conhecer. Daí, aquele dia que eu descobri que você trabalhava com suínos, porque até então eu não sabia. Uhum. Eu pensava que você era uma confinadora, né? E aí eu lembro que eu entrei na fazenda, acho que eu passei em frente à granja, né? Pra chegar no confinamento, você passa na frente da granja, e lá no final tinha um confinamento. E aí tinha uns bois já quase acabados já, para poder fazer o registro, para poder entrar no programa Carne Wagyu certificada, né? Isso mesmo. E na hora que eu vi os bois, assim, aqueles bois enormes, eu falei, realmente, os bois da Andréa são chique, né? Bom demais. E eu falei, realmente, ela faz jus à fama. E daí, Andréa, eu descobri aquele dia, né, sobre o suíno, né? Quando que a produção de suínos entrou na sua vida? Conta essa história pra gente. É uma longa história, tem quase 100 anos essa história. 100 anos? Aham. Começou com o meu bisavô, também chamado Andréa. Eu tô até arrepiada, porque hoje eu recebi uma foto do meu bisavô com a minha bisavó e os 3 filhos mais velhos dele, mas foram muitos filhos, né? E o seu bisavô chamava Andréa? Andréa. Uhum. Ele veio da Itália para fazer aqui, no interior de São Paulo, né, o ofício de boucheiro. Ele tinha um primo que morava aqui acho que era em Bauru, e esse primo era boucheiro. Hoje em dia nem existe mais essa profissão, mas basicamente... O que seria um boucheiro? Ele era como se fosse um magarefe, quem trabalha dentro do frigorífico na área quente. Tá. Basicamente, ele fazia a limpeza dos miúdos, língua, rins, fígado, tripas. Então, ele comprou uma pequena propriedade a 500 metros do abatedouro municipal, lá em Itu. E ali, ele pegava essas miudezas, né, que, como eles chamavam, levava lá para a chacrinha dele, processava tudo isso, né, limpava, enfim... E saía vendendo de porta em porta, tanto a tripa limpa para quem fazia linguiça, enfim, embutidos, e também os miúdos. Isso na cidade de Itu. Na cidade de Itu. Tinha uma carrocinha puxada lá pelo burrinho. Nossa. E daí, como não tinha refrigeração,
o que sobrava da produção ali do dia, ou ele doava, e o que ele não conseguia doar era jogado fora. Só que ele veio da Itália em condições não muito boas, né? Ele veio para cá para buscar uma oportunidade de vida melhor. Para uma pessoa que veio passando necessidade, ver um alimento sendo jogado fora, era inadmissível para ele. Então, ele começou a criação de suínos. O suíno é onívoro, né? E ele começou a tratar os suínos com esse subproduto. Assim que ele começou... usou a sobra para poder tratar dos suínos. Sim. E o suíno tem esse papel de animal reciclador mesmo, né? Sim. Ele transforma alimentos em carne, né? E começou assim. E foi passando de geração em geração. O meu avô, né, o vô Silvio, ele ficou órfão muito cedo. E as crianças, os jovens naquela época já se envolviam com as atividades, né, com o trabalho, Tinha né? esse costume de ajudar os pais na roça, na fazenda, né? E foi assim que ele começou, né, aprendendo com o pai dele. E com o tempo, né, com o passar do tempo, o vô foi migrando mais para a produção de suínos do que para a triparia. Eles chamavam de triparia, né? E comprava animais no sul do estado de São Paulo, em Minas, pouca coisa em Goiás, mas mais sul de São Paulo, Paraná, Minas, e engordava esses leitões. Aí, meu avô aumentou a produção de suínos. Meu pai se formou em medicina veterinária. Seu pai é veterinário? Sim, não meu sabia pai é veterinário. disso. Olha que interessante. E naquela época que meu pai estava se formando, meu avô estava querendo parar de criar porco. Porque estava tendo muita mortalidade e ele falou... A fase da cria do porco é difícil sim. também, né? E como vinham animais de muitas regiões diferentes, colocava lá os animais juntos e... Cada um tem uma microbiota, uma doença e tinha muita mortalidade. Foi aí que meu avô fez uma proposta para o meu pai, dele que estava formando, né? Ali com Sim. informação da universidade fresquinha, né? Sim, meu pai queria trabalhar com reprodução de equinos. Nada a ver com porco, né? Mas ele topou o desafio e ele modernizou muito a suinocultura na nossa família. Aí começamos a trabalhar com ciclo completo, que é gestação, maternidade, creche, terminação, produzir as próprias matrizes, e isso ajudou muito na parte sanitária. Sim, no controle sanitário. Sim, foi um baita avanço. E daí, naquela época, vocês comercializavam para quem? Para frigoríficos. A gente sempre vendeu animais vivos. Então, vendia para frigoríficos regionais. E, nossa, eu fiquei muito feliz em saber dessa questão dos bois, porque eu não sabia disso. A fama da André e Anne na Calpig é que os bois da André são chique. Nossa, Marcão, se você assistir esse podcast, um beijo pra você, porque o beijo, Marcão sempre falou isso, o Gé, né? O Jefferson todo o pessoal, querido. Jefferson é um querido. Todo o pessoal da Calpig falava, amanhã vem boi da Andréia, os bois da Andréia, não tem erro os bois da Andréia. Vai ser boi pesado, que vai dar bastante rendimento de carcaça e também vai dar marmoreio. Que bom. E a gente era conhecido assim também no suíno. No mercado de suínos, o suíno do Iane é bom, o suíno não sei o quê. Então, eu ficava assim, pensando, por que as pessoas que compram essa carne não sabem quem somos nós, Sim. Né? Então, assim, a gente começou todo esse projeto da Fabene por isso, né? Então, vocês, no início, seu pai assumiu as operações do seu avô, que já estava, acho que, cansado, né? Sim. Querendo aposentar. Formou veterinário, com todo o conhecimento sanitário e de cria de suínos, né? Muito fresco. Assumiu as operações e vocês começaram a criar animais, fazer o ciclo completo. Sim. E entregar para o frigorífico. Isso mesmo. E vender, acho que, no peso. É igual a arroba do boi, André? Como que é? No peso que vende? Tem vários tipos de negociação. De comercialização. Ou no peso vivo ou no peso abatido. É igual boi, né? Aí, no meio dessa história toda, né? Acredito, acho que depois você entrou na faculdade também. E como foi que surgiu a ideia da marca de suínos Fabene? Como que surgiu isso na sua família? Na verdade, foi justamente para conectar a nossa fazenda, a nossa produção com o consumidor final.
Porque a gente já tinha esse histórico de boa qualidade de animais, enfim, Já tinham essa fama, né? Mas as pessoas que consumiam nossa carne não sabiam quem que produziu, A origem, como que o animal foi criado. A origem do produto. Uhum. Então, a Fabene surgiu para fazer essa conexão do campo com a mesa do consumidor, para mostrar quem está por trás de todo esse processo. E que ano que foi que surgiu a marca Fabene? Em 2020. 2020. É nova. Então, em 2020, vocês decidiram não sei se parar seria a palavra, mas parar com a operação de vender para frigorífico, porque quando a gente vê a operação de bovinos hoje, né, na sua maior parte no Brasil, o produtor vende o bovino, né, para o frigorífico, o frigorífico abate, desossa e rotula com a sua marca, e aí perde-se essa questão da origem, né, da rastreabilidade. Sim. No sentido, na rastreabilidade que eu quero dizer, é no sentido da origem do produtor, né? Uhum. E aí surgiu essa necessidade de dar um passo adiante, mostrar para o consumidor final da onde que vem esse produto. E aí, em 2020, vocês criaram essa marca. Exatamente. E aí, André, eu vi acompanho seu Instagram desde sempre, né? Já falei para você há pouco que eu sou a sua garota propaganda gratuita, que quando eu converso com amigos, parentes e seja quem for, que a gente começa a falar de suíno, eu falo, você conhece a Fabene? Não conhece? Espera um pouquinho que eu vou compartilhar a página. Tô lisonjeada, viu? Página do Instagram da Fabene, porque eu sou muito admiradora do seu trabalho e o jeito que você tá passando a informação. Agora eu escutei uma história lá que eu achei tão linda, eu queria que você contasse aqui. Como que surgiu a origem do nome Fabene? Fabene. Mangia che te fa bene. A minha família é italiana, né, de origem italiana. A família do Paulo, meu marido, também de origem italiana. E eles também mexem com suínos. Então, a família do Paulo também. Eu falo, unidos pelo porco. Bom, então aquela historinha que o Paulo contou lá no simpósio do professor Bento, que ficou paquerando você no confinamento, na verdade foi uma união de Deus, assim, né? Foi. 2 pessoas num confinamento escola, e os 2 criando suínos. Exatamente, foi um belíssimo encontro, viu? E a gente resolveu colocar esse nome de Fabene porque as 2 famílias têm origem italiana. A gente adora comer, fazer comida, tudo acontece ao redor da mesa, as reuniões de família, as festas, até as brigas, né? Até as brigas ao redor da mesa, tomando vinho. Tomando vinho, comendo, então... Que delícia. Achei que ia dar um belo nome, Fabene. E aí tem aquela história da sua avó, né, sua avó que falava isso pra vocês? Sim. Nossa avó que falava, mangia bella, mangia che te fa bene. Que graça, muito bom. Andréia, é possível a gente ter rastreabilidade dos suínos? É possível, dá bastante trabalho, mas é possível. É possível, sim. Dentro da granja, a gente tem o selo suíno paulista. Esse selo suíno paulista, explica pra gente. É um selo muito legal e muito importante para a segurança do produto. A gente é auditado uma vez por ano e através desse selo, nas auditorias, eles pedem infinitos documentos. E dentre esses documentos, toda a parte de rastreabilidade. Então, desde o alimento que é formulado e produzido na nossa fábrica de ração, nós mesmos produzimos a ração. Vocês produzem o alimento dentro da fazenda também? Sim. Muito bom. Então, o milho que chega, ele é analisado, todos os ingredientes da ração, eles passam por avaliação, por análise bromatológica, micotoxinas, e cada um tem uma análise específica, né? Sim. E a gente controla tudo isso através de lotes, e não só a ração. Os suínos, a gente não faz esse controle por indivíduo, faz por lote. É isso que eu ia te perguntar. Nos bovinos, quando os bezerros nascem, a gente brinca. E aí no suíno não é assim que funciona. O lote. É o lote. Tá. Então, a gente tem um software, né, de gestão dos índices zootécnicos. E através desse software, a gente consegue ter os controles de lote. Então, a hora que o porco vai para o abatedouro, a gente sabe tudo que aconteceu na vida dele antes, com aquele lote. Então, ele é filho de quem? Quem é o pai, genealogia quem é a mãe. Também. Sim, daquele lote também.
Então, todas as rações que foram, elas têm uma ordem de fabricação e isso é abastecido no sistema. Então, a gente sabe se der algum problema na ração, a gente tem como rastrear. E saber o que pode ter ocasionado algum problema. Então, isso da porteira para dentro. O que nos ajudou foi o Selo Suíno Paulista, a nos organizar internamente. Então, controle de temperatura de geladeira de vacinas, toda a parte de protocolo sanitário, parte ambiental, tudo isso está envolvido no selo. Controle da água, né? Sim. Tem todas essas questões, né? Outorga se tiver poços Sim, artesianos, toda essa né? parte, destino de efluentes, tratamento de efluentes, isso da porteira para dentro. Aí da porteira para fora, também a gente trabalha com lotes. Então, os animais vêm do frigorífico, cada um, na verdade, vai estar identificado, né? Cada carcaça, cada metade, né? E dentro do frigorífico, a gente também trabalha com lotes. E cada vez que a gente recebe os animais, eles, para desossar, eles não são de origens diferentes. Eles sempre vão ser do mesmo lote. Mesma origem, né? Para a gente formar o mesmo lote de produção, de fabricação dessa carne, né? Então, você tem o lote, vamos falar, você tem o lote dos animais que vão para bater, aí você manda para o frigorífico terceiro, que é um prestador de serviço, faz a prestação de serviço do abate para você deste lote, e o lote retorna para você. Normalmente em bovinos tem aquela identificação do lote no frigorífico. Sim, a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. A parte de rastreabilidade. Vai com um código de barras, a data de abate, o peso, a validade, tudo isso vai no pezinho do porco, aí ele entra para a linha de desossa e a gente faz esse controle por lote também. Nossa, muito interessante, porque normalmente as rações vêm tudo externo, né? Assim, na maioria do Brasil, né, que são granjas, que às vezes trabalham em parcerias com indústrias frigoríficas, né? Sim. Eu já vi aqui na região Bragantina, a gente tem... Bom, Bragança é a terra da linguiça, né? Sim. Então, por quê? Tem bastante granja de suínos, né? Mas eu vejo que hoje, aqui a região, ninguém faz um trabalho como a Fabene. A indústria frigorífica vem, faz um contrato, uma parceria, e aí vem a ração de fora, né? E aí os granjeiros lá oferecem essa ração. Mas essa questão da produção da comida dentro da fazenda realmente é um diferencial, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho, mas nós somos produtores independentes. A gente não é integrado de uma agroindústria. Sim. Então, se nós formos comprar comida de fora, fica inviável a operação. Não tem como, tem que produzir dentro de casa mesmo. E aí, quais são as raças, Andréia, de suínos que vocês estão trabalhando, que a Fabene trabalha hoje? Hoje a Fabene trabalha com o canastra, o Nilo canastra, que é uma raça brasileira, mas tem origem no porco preto ibérico. Que é aquele porco tipo... Eu não sei se usa essa nomenclatura, eu não entendo nada de porco. É o tipo banha? Ou é o tipo carne? Na verdade, ele era um porco tipo banha. Ele era? Ele é ainda, na verdade, um porco tipo banha. Não teve um processo de seleção genética desses animais. E a gente trabalha também com o Duroc. Então, são duas linhas. O Maiale canastra, que é do Nilo canastra, e o Maiale Duroc, que é do porco Duroc. O Duroc é uma raça de origem norte-americana. São animais vermelhinhos, assim, de pelo vermelho, né? São ruivinhos e eles têm um equilíbrio bem legal de carne e gordura. O canastra é uma raça brasileira, né? O Nilo canastra, como eu disse, descendente do porco preto ibérico. Ele tem mais espessura de gordura subcutânea, né, que é o toucinho, mas por uma combinação de basicamente 3 fatores, ele tem uma carne de sabor muito diferenciado. Esses fatores são a genética, o manejo, que é criado solto, né, e a nutrição, que é uma alimentação bem variada, que eles são criados a pasto. Então, eles têm acesso a pastagem, a frutos, castanhas, raízes daquele piquete e além de receber uma ração balanceada também no coxo. Então, esses 3 fatores combinados vão produzir uma carne bem diferente. Bem diferente.
E vocês trabalham a questão, Andréia, do melhoramento genético dessas raças? Vocês trabalham isso dentro da fazenda? Você falou que você sabe a genealogia, né, dos suínos. E vocês têm algum programa ou estão iniciando de melhoramento genético e de qualidade de carne de suíno? Porque a gente vê, hoje a gente vê até dentro da própria academia, a gente estava falando há pouco, né, Andréia, que existem inúmeros, né, projetos e trabalhos publicados na parte de qualidade de bovinos, por exemplo, né, a gente encontra muito. Agora, na parte do suíno, como que tá isso? É feito um melhoramento genético e a parte de qualidade de carne está sendo feita? Basicamente, as empresas de genética, elas são bem concentradas. Isso falando de porco convencional, porco commodity, que é o porco do dia a dia, né? Certo. Então, são grandes empresas, algumas do Brasil, outras não, que detêm todo esse banco genético e eles fazem os cruzamentos para produzir as linhagens do porco comercial. Isso também tem para o Duroc, né? Dentro da nossa fazenda, a gente não trabalha com melhoramento. O que a gente faz? A gente busca, no canastra, por exemplo, a gente não faz uma seleção genética para uma determinada característica. Na verdade, o que a gente quer é preservar aquela raça como ela é. Sim. A gente até poderia trabalhar em melhorar nascidos vivos, porque a fêmea é muito menos produtiva do que uma fêmea comercial. Enquanto uma fêmea comercial desmama 14, 15 leitões, essa vai desmamar 6. Mas é por questão da raça? Pela questão da raça, não teve seleção genética para aumento de produtividade, Nossa, né? eu não sabia disso. Sim, é uma raça muito menos produtiva. Até muita gente pergunta, nossa, mas por que essa carne é tão cara? Por vários motivos, né? Esse é um dos, né? Sim. O Wagyu, por que ele é mais caro do que o Nelore? Porque é um animal que demora muito mais tempo para chegar no ponto de abate, é um animal que você tem que dar um trato diferenciado para ele expressar o marmoreio, né? Então, no porco é a mesma coisa. Só que a gente optou por uma questão de ideal, não sei nem se é isso. Filosofia da marca Fabene. Em não modificar nada do que é essa raça hoje. Porque essas raças brasileiras quase foram extintas quando chegou os óleos vegetais, né? Sim. Naquela época se criou um lobby mesmo, né? De dizer que as doenças cardiovasculares estão relacionadas com a gordura animal e não sei o quê, né? Sim. Então, virou um vilão. A carne bovina também sofreu com isso, né? Sim. Então, e hoje a gente sabe que muitas coisas mudaram, né? Que não é bem assim, mas por uma questão de filosofia mesmo, deixamos a raça como ela tá. E o que a gente trabalha? Mais manejo, mais a parte zootécnica mesmo, assim, de manejo, de nutrição, mais a parte de genética. A única coisa que a gente faz é não ter endogamia. Sim. Então, as porcas são identificadas, os machos também, e a gente não cruza os parentes. Tem algumas linhagens ali dentro e a gente faz os cruzamentos direcionados, né? Mas trabalhar a seleção para aumento de produtividade, essas coisas a gente não faz. Sim. E falando um pouco de qualidade da carne de suíno, Andréia, é possível a gente encontrar marmoreio? Com certeza. Tanto no canastra como no Duroc. Nas duas raças é possível a gente encontrar carnes com score de marmorização. Com certeza. E maciez? Maciez também. Maciez também. Com certeza. A gente, eu falo muito que assim, não basta ser Duroc para ter marmoreio. É igual o Wagyu, não basta ser o Wagyu para ter marmoreio. Existem várias outras questões da criação. Sim, é a mesma coisa. Para dar a condição de expressar essa genética, né? É a mesma coisa. Existem linhagens de Duroc que são mais para rusticidade e não tem tanto marmoreio. Existem outras linhagens que têm uma predisposição maior de deposição de marmoreio, mas mesmo ela tendo essa predisposição, se falta boia, né, se falta comida, não vai conseguir. Então, é exatamente isso que você falou. Tem que ser uma combinação de fatores para conseguir o marmoreio, né? Então, a carne suína de hoje expressa, sim, score de marmorização e maciez. Com certeza. Com certeza, muito legal.
E referente, Andréia, dá para trabalhar com questões de bem-estar animal em suínos? É possível isso acontecer? É muito possível. Eu falo que isso me brilha muito os olhos. É um tema que eu realmente sou bem apaixonada. Na produção do canastra, a gente consegue fazer um sistema 100% solto. Na verdade, a única fase da criação que os animais ficam em baia é na maternidade. A gente fazia também solto na maternidade, mas estava tendo muito problema com mortalidade. Tinha as cabanas nos piquetes externos, né? Mas o leitãozinho, mesmo sendo canastra, que é um animal mais rústico, ele precisa de bastante aquecimento. E a gente não estava conseguindo fornecer isso a pasto porque era longe do ponto de energia. Então, construímos um galpão de maternidade simples, sem segredo. Andréia, deixa eu só fazer um parênteses. Para quem é da cidade, que não sabe nada, vamos lá. Você tem um galpão onde você tem Olha como os animais são bem cuidados, né? Você tem um galpão que é o quê? Um piquete maternidade. Na verdade, o piquete é um pasto. É um pasto. Um pasto grande onde fica cada categoria. Tá, e daí aí tem explica como que é a cria, vou falar dos bovinos, cria, recria e engorda. Como que é o ciclo para quem é da cidade e para quem não entende nada? O ciclo do suíno basicamente é gestação, maternidade, creche e terminação. Certo. Nessa produção do canastra, do Mayale canastra, a maternidade, nos 7 a 14 primeiros dias, a porca fica em baia, mas não tem gaiola. Não é presa na gaiola. Então, é uma baia ampla. Que tem alimentação própria para aquela fase que ela está vivendo. E tem o escamoteador, que é uma casinha aquecida para os leitões ficarem. É uma casinha fechadinha, assim, que ele vai, mama, deu frio, ele entra na casinha, fica com aquela resistência, uma resistência mesmo, Sim. tipo de chuveiro, né? Assim, fica mais aquecido forte, né? lá. Fica aquecido. E ele volta, mama, aprende a comer junto com a porca também o alimento sólido, né? Porque a hora que ele for desmamado, ele não vai sofrer tanto. E a porca, ela não fica presa. Ela consegue se virar em torno de si mesma, ela tem acesso à água limpa, uma ração equilibrada. Então, quando o leitão tá mais fortinho, com 7, 14 dias, aí a gente solta tanto a porca como os leitões no piquete de maternidade. Lá ela fica com várias outras porcas. Então tem uma socialização sim, ali. É muito interessante, porque as fêmeas, elas se ajudam muito. Ah, é? Muito, é muito interessante. Então, elas se protegem de possíveis predadores. Não tem predador ali, mas um cachorro que entra no piquete vai assustar os leitões, ela corre mesmo atrás do cachorro. Expulsa eles. Protegendo a cria delas. Enquanto uma corre atrás do cachorro, a outra tá com os leitões. Lá e protege. Que legal isso. E eles mamam em outras fêmeas. Ah, é? Ele não mama só na mãe dele, ele mama em outras porcas também. Então, é um barato, né? É muito interessante de se ver. Então, assim, a única fase que é criado em baia é no comecinho da maternidade. E que tem todas as questões ligadas ao bem-estar, que você falou, que ela fica num lugar protegido, com alimentação balanceada, água e o aquecimento para os leitões dela, né? E aí, depois dessa fase que ela tá se socializando ali com os leitõezinhos que vocês soltam no piquete, com outras porcas, como que funciona depois? Elas ficam com os leitões de 45 a 60 dias. Vai depender do peso que eles atingiram, né? E aí esses leitões vão para o piquete de creche. Creche. Isso. Por mais que os animais são criados soltos, existe uma categorização de acordo com as fases. Sim. Não é tudo misturado, não fica todo mundo junto ali. Então, porca de maternidade com porca de maternidade, leitão de creche com leitão de creche, recria e terminação, cada um no seu quadrado, né? Então, depois da creche, eles vão para a fase de recria e terminação, que é tudo no mesmo piquete. O que muda é a ração. Solto em piquetes, né? No pasto. Sim. Então, o que vai mudar da recria e terminação é só a ração. É a dieta. Então, na verdade, essa questão do pasto é interessante,
Porque o suíno, ele saiu do chiqueiro, então, e foi pro pasto. Eu me lembro que meu pai tem uma chácara faz 33 anos aqui em Extrema, sul de Minas, fica a 40 quilômetros daqui. E no caminho, né, a chegar à chácara, tinha a gente falava chiqueiro, né? Né? Quando eu era criança, eu tinha 7, 8 anos, a gente falava chiqueiro. E a gente sentia o cheiro de longe, assim, sabe? E é coisa que a gente vê em sítio de criança, realmente aquele ambiente de chiqueiro, né? E hoje, com a evolução, né, do sistema de manejo, de criação e até das genéticas que a gente tem disponível, o porco, né, o suíno, ele saiu do chiqueiro e foi pro pasto. Exatamente. E o que você enxerga de melhoria nesse novo sistema do pasto? Olha, existem, nem tudo são flores, né? Eu tenho que ser honesta também com você, porque num sistema, assim, eu acho que o porco passou por algumas fases. Antigamente, na época do meu avô, do meu bisavô, era o porco criado com lavagem ou com restos. Depois, o porco, foram sendo introduzidas raças voltadas para muita eficiência de produção de carne. Para produção de carne mesmo, né? E essas raças, elas são muito mais exigentes do que as raças antigas. Quanto mais produtiva, mais exigente. Isso vale para todos os animais, né? Só que o porco, ele foi ficando tão eficiente, é uma máquina de produzir carne, que ele perdeu totalmente a sua textura, a cor de carne, é uma carne extremamente magra. Desculpa, até perdi o fio da meada da pergunta sua. Você falou do chiqueiro, né? Que saiu do chiqueiro e pro pasto. O que você enxerga que houve de melhoria? E você estava comentando sobre essa transição que o suíno foi sofrendo ao longo dos anos. E quando o porco chegou nessa fase de... Que hoje a gente vive isso no Brasil, no mundo, né? É um animal extremamente produtivo, criado em granjas extremamente limpas, extremamente controladas. Esse negócio do cheiro não existe mais, né? Então, eu falo que o porco, ele vive melhor e come melhor do que muita gente. Isso mesmo o porco de granja, né? Porque é tanto controle, é tanta técnica envolvida, é tecnologia também, que hoje não tem mais chiqueiro, né? A carne suína é uma carne extremamente segura, extremamente saudável. Só que a carne hoje, que a gente encontra no dia a dia, é uma carne mais branca, que não tem gordura, nem gordura entremeada, quase nada de gordura subcutânea também. Então, o porco, ele perdeu muito as suas características. É outro bicho do que eram as raças caipiras. E quando a gente percebia isso, né? O porco que a gente come, eu, minha família, enfim, era um porco diferente, né? O que a gente vende para o mercado, que é o que o mercado pedia, era esse porco de granja, é esse porco de granja ainda, a gente ainda tem essa criação, mas tinha o porco para o gasto, né, que era o porco com gosto de porco, esse porco canastra. É o canastra. Sim, então, essa mudança do porco da baia para o pasto, ela transforma muito... em muitos sentidos, né? Porque você passa de um animal extremamente precoce, que é abatido com 150 dias, e o porco canastra, que é criado a pasto, ele é abatido com 8 meses a 1 ano. Então, você tem uma cor de carne muito diferente, tanto pela genética, quanto pelo movimento desse... É um animal que se movimenta mais. Ele tá solto, ele tá num piquete, então tem mais oxigenação dos músculos. O músculo é mais vermelho. Além da comida mesmo, né? Como ele pasteja, esse pasto, ele fuça, come raízes, come castanhas. Lá a gente tem castanha portuguesa, tem pinhão, e o porco come isso. Então, você imagina o que isso faz na carne, né? A gente é o que a gente come. Exato. O porco também. Então, mas fazer isso, de soltar o porco no pasto com uma raça de porco branco, é muito mais desafiador, porque o porco branco no sol, ele vai queimar. Então, assim, não é um negócio que é super simples de se fazer. Tem que ser a raça certa,
né? Para um porco que resiste ao Um calor. manejo né? certo, Exato. instalações Uhum. adequadas, né? E, logicamente, esse porco criado a pasto, ele é muito menos produtivo do que um porco criado em granja. Né? Dentro da... Você falou que a sua família está com 100 anos, mais ou menos, né? De criação de suínos. Eu fiquei imaginando aqui na escala do tempo, que você falou que começou com o seu bisavô, avô, depois seu pai. Dentro da sua família, nesses 100 anos, quanto que você acha que foi o momento que houve essa transição na questão da melhoria na parte da cria? Você acha que foi na geração do teu pai que ele começou a fazer esse trabalho? Quando Sim. ele formou em veterinária e começou a assumir as operações da criação da família, você acha que aí já foi um pontapé inicial da mudança da criação do suíno? Com que certeza. ele acompanhou acho que ele deve ter acompanhado o nível Brasil, né? Essa questão dessa mudança do melhoramento, da maior exigência, e a questão da alimentação, né, balanceada. Com Você acha certeza. que foi ele, a geração dele que foi o pontapé inicial? Para essa mudança, sim. O meu avô, ele não teve muito estudo, ele estudou até a 4ª série. Ele era um cara extremamente observador, muito inteligente, mas ele não tinha o conhecimento técnico, ele tinha o conhecimento empírico. Ele fazia, via o que dava certo e continuava. O que não dava, ele parava de fazer. Mas o meu pai sempre teve, assim, não sempre, né? Depois que ele se formou, tinha o conhecimento técnico. E meu pai é muito organizado, muito sistemático mesmo, assim, em fazer as coisas com processos. Então, ele meio que transformou uma propriedade rural numa empresa. Sim. Um produtor rural num empresário, Num né? negócio, Num negócio mais estruturado. E quando a minha irmã mais velha entrou para o negócio também, ela tinha muito essa visão de qualidade. Ela gostava muito de trabalhar com fábrica de ração. E qualidade, controle de qualidade. Então, foi um outro passo. Então, acho que cada um contribuiu de uma maneira para o negócio acontecer. O meu avô foi muito arrojado e um cara que a gente fala que ele soube ganhar dinheiro com porco. Hoje em dia não é tão fácil. Para quem vai começar hoje, né? E o meu pai trouxe toda essa parte de organização, de empresa. E agora, na 4ª geração, né, minha irmã, minhas outras 2 irmãs também estão no negócio, né, a gente traz essa questão de qualidade, Sim. de buscar outras colocações para os nossos produtos, de buscar outros negócios, mas que estejam relacionados com o negócio principal, né. De demonstrar, acho que a qualidade do suíno que Sim. sofreu nos últimos anos, né, André? Com certeza. Me fala uma coisa, existe creep feed para suíno, é verdade isso? Existe. Como que é? Que história que é essa? Olha, na verdade, assim, foi mais uma invenção, que não foi invenção, né, do meu pai. Porque quando a gente começou essa criação do porco canastra, o volume de produção é muito menor do que o do porco de granja. Então, às vezes, a gente encontrava dificuldade numa homogeneidade do lote que ia para a recria. Tinha porco um pouco maior, um pouco menor. Então, os animais não são tão pareio como numa granja. Aí, o que acontecia? O porco maior ia lá e comia a ração do pequeno. Sim. E tinha uma alta refugagem. Aí meu pai falou, vamos fazer o creep igual a gente tem no pasto lá para bezerro, que só dá para na verdade assim, só dá para o porco pequeno entrar. Então ali dentro daquele cercado, ele passa por baixo da tábua, entra, consegue comer. É parecido com o creep de bovino sim, mesmo. É o mesmo princípio, só que são animais da mesma categoria, né? Sim. No creep de bovino, vaca e bezerro que estão no mesmo piquete. Nesse aí, são animais da mesma fase, mas uns estão maiores, outros menores. Então, o pequenininho passa por baixo da cerca, da tábua, consegue ter acesso a uma ração mais rica em energia, uma ração mais rica, enfim, né? Uhum. E quando ele atingir um certo tamanho, que ele já for acompanhando o tamanho dos outros, ele já não consegue mais passar embaixo da tábua. Aí ele já tá no mesmo tamanho que os outros, ele já consegue competir de igual para igual.
E Então, aí o princípio é esse. E aí, essa questão do CRIP, você como zootecnista, melhora o desempenho? Ah, com certeza, né? Vocês Porque... fazem algum controle? Existe o controle de desempenho para suínos, Andréia? Sim. Vocês pesam? Como que funciona isso? Sim, é igual de bovinos, na verdade, né? Nessa criação do porco a pasto, a gente mexe menos com os animais. Sim. Então, a gente vai ter um controle sempre nas fases de transição. Por exemplo, na hora do nascimento pesa, o leitão, logo no peso de nascimento, ok. Peso de desmame, que quando eles vão para a creche, né? Uhum. E o peso de abate. Então, a gente tem esses 3 pesos e pra faz conseguir fazer a parte do desempenho. Exatamente. Nossa, muito legal. André, o objetivo desse canal novo que a gente criou, né, Elo do Agro, é a gente levar para a cidade informação de qualidade. Hoje no Brasil a gente é conhecido como o celeiro do mundo, né? A nossa alta produtividade de carne, leite, parte da agricultura, né? Porém, 87% da população mora na cidade, não tem informação de tudo isso que você está contando em relação aos suínos, né? E quando a gente fala de suíno, existe muito um mito das pessoas falarem assim, eu tenho medo de comer carne de porco, a carne de porco tem que tomar cuidado, que não pode ser mal cozida, né? Porque tem a doença do porco, né? Enfim, queria saber de você, como que funciona, como que você enxerga isso, como que isso está funcionando, isso é um mito muito grande ainda, não é? Como que é a parte dos controles sanitários da Fabene? Como que está funcionando esse mito ainda está muito grande entre as pessoas? Olha, ainda existe, sim, esse mito. É uma pena, né? Porque com tanta informação disponível hoje em dia, ainda as pessoas acreditam que a carne de porco tem doença. Assim como qualquer outra proteína animal, você tem que saber a procedência. Não só no porco, em qualquer outro produto de origem animal e não animal também. Sim. Né? O alimento é uma questão de saúde, então você tem que saber a procedência, como ele foi manipulado e tudo mais, como ele foi produzido. E no porco não é diferente. Então, hoje, se você comprar uma carne inspecionada, que tem lá o selinho CIF, CISB, SIM, ou outro sistema de inspeção que não é daqui do estado de São Paulo, é uma carne que passou por um processo de rigoroso, né? De inspeção sanitária. Tem o fiscal lá dentro do frigorífico. Se o animal tiver com alguma doença, ele não vai para o consumo humano, ele vai ser direcionado para a graxaria, né? Ele não vai ser direcionado para o consumo humano. Mas não é só isso. O porco, seja ele o porco de granja, ou esse porco que a gente cria a pasto, esse que a gente cria a pasto, nós nunca tivemos nenhuma condenação, nenhuma. Em 5 anos que a gente tá abatendo esse porco em frigorífico, nunca teve nenhuma condenação por nenhum motivo. Nem problema respiratório, e muito menos cisticercose, né? Então, todos os protocolos sanitários, vacinas, vermífugos, tudo isso é feito nessa criação desse animal criado a pasto, do canastra. São os mesmos princípios da suinocultura tecnificada, a gente aplica nessa criação a pasto. Mas mesmo o porco de outros produtores, que não são a pasto ou que não são a Fabene, são sim animais de muita segurança alimentar. Lógico que desde que ele for abatido num frigorífico que passe por um processo de inspeção, essa carne é sim muito segura. Até, eu não sei se eu posso falar isso aqui, né? Qualquer coisa vocês cortam depois. Tá. Mas de todos os abates, e agora eu não lembro se foi o ano 2019, 0,0002, então é 0,0002% dos abates de suíno de 2019 apresentaram cisticercose. Isso você fala no nível Brasil. No Brasil. No Brasil. Dados do Brasil. Sim, e bovino foi 2%. É muito maior a incidência em bovinos. Porque pelo próprio sistema de criação. Só que porque o bovino, assim, predominantemente no Brasil, ele é criado a pasto.
Geralmente o boiadeiro, ele não vai lá no banheiro quando ele quer fazer suas necessidades, né? Isso é um grande problema dentro das fazendas. Sim. Então, a gente tem essa cultura mesmo, que tá totalmente... Não faz sentido. E como que a gente faz para se proteger, para garantir essa segurança alimentar no porco criado a pasto? Os animais são vermifugados individualmente. Individualmente eles são vermifugados. Pega lá, um por um, faz o vermífugo e eles ficam recolhidos, depois que faz esse vermífugo, de 21 a 30 dias antes de abater. Então, mesmo que tenha alguma coisa, ele já vai estar curado, né? Já vai ter eliminado qualquer parasita, qualquer coisa que tenha e não vai ter nenhum problema na carne. Que controle sanitário. Individualmente eles são vermifugados. Sim. Não é via ração, não. É um por um. Um por um. É. Nossa, muito bom, André. Falando de frigorífico, eu já falei que eu sou fã da Fabene, né? E aí eu fico acompanhando tudo. E eu vi que recentemente vocês deram um passo a mais, né, na Fabene, que foi a questão da construção, né, do frigorífico de vocês, para vocês desossarem. Acho que é dentro da fazenda. Não é dentro da fazenda. Não é dentro da fazenda. Não. E como que foi isso? Como que foi que, de repente, vocês se olharam e falaram assim, meu Deus, a gente vai ter que expandir nossa operação e montar uma planta frigorífica pra gente? Foi um grande desafio, ainda está sendo, porque uma coisa é criar porco, outra coisa é vender carne, e outra coisa é produzir carne, é desossar, né? Então, a gente ainda está aprendendo bastante, mas está sendo um aprendizado bem gostoso. Surgiu uma oportunidade e que a gente, assim, tinha esse desejo, mas não era nada muito concreto, né? Era um sonho. Era um sonho. Mas surgiu uma oportunidade e a gente agarrou essa oportunidade, metemos a cara. Era um frigorífico que estava parado há um bom tempo. Aí começamos... Na região de vocês mesmo? Sim. Tá. Aí começamos reforma, tal, ficou um tempão reformando, até que a gente conseguiu inaugurar o frigorífico. E no começo do ano conseguimos o CISB. Foi agora, no início de 2025? Sim. Que começou as operações? Isso. É. Aí, um mês depois que a gente abriu, já conseguimos o CISB e conseguimos agora vender para todo o Brasil. Então, todo o Brasil? Todo o Brasil. Então, foi inclusive, um grande passo. Eu vi um vídeo seu muito bonito. Bom, a gente se encontrou acho que 20 dias atrás, eu não sei, Isso. lá na USP. E o Paulo foi um dos cases de sucesso como aluno do professor Bento. Ele foi chamado lá para participar, foi muito legal. E aí ele comentou, né, o Paulo comentou lá sobre o desafio, né, no início ali da vida de vocês. Na época, eu lembro que quando eu conheci vocês, acho que o Paulo trabalhava na Agroceres, né? Sim. Acho que foi na época que eu conheci vocês lá na Fazenda Angélica, num leilão que teve lá. Nossa, é mesmo, olha, mesmo. foi em 2016. E naquela época, acho que ele trabalhava na Agroceres. Eu lembro porque eu tinha um amigo que estava na Agroceres e eles estavam lá com a mesma uniforme. Aí eu falei, o Paulo tá na Agroceres. E daí ele comentou, né, no evento, que vocês estão fornecendo o produto de vocês para os principais hotéis, né, do Brasil. E recentemente eu vi uma postagem no Instagram da Fabene que você entrou no grupo Pão de Açúcar. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, esse namoro é antigo, viu? Com o Pão de Açúcar. A gente... Foram várias idas e vindas, negociações. A gente que vê, assim, as coisas na rede social, a gente acha que tudo é muito fácil, não. né? Nossa, André entrou já ontem, ligou, negociou, tá no Pão de Açúcar. Nada. Então foi um namoro antigo. Foi. Mas, graças a Deus, deu certo. E a gente já tá numa loja mais premium, né, de Campinas, e vamos estar em 12 lojas. Ah, tá. Inicialmente tá em Campinas. Sim. E essas lojas que têm produtos mais de nicho, produtos mais gourmet, especiais, isso. né? E então a gente tá bem feliz aí com essa conquista, viu? E daí vai ter todos os cortes das linhas de vocês, né? Não tem todos os cortes. Tá.
Mas tem, vamos dizer assim, os melhores, os principais. Eu não falo que tem melhores porque o porco inteiro é bom, né? Mas os principais tem lá. Tem prime, tem short, prime rib, short rib, tem costela, tem pernil porcionado, tem fraldinha, tem... tem muita coisa. Muita coisa. Linguiças. Nossa, muito legal. Bom, agora eu vou entrar um pouco no assunto pessoal seu. Acho que esse ano Acho que foi esse ano. Um dia eu entrei no Instagram de manhã, todo mundo tem essa mania, né? Entrei no Instagram de manhã de sair de casa e eu vi uma foto sua que você tava muito triste, né? Você escreveu uma mensagem assim, acho que você tava muito triste, né? E aí, naquele momento, eu fiquei assim, meu Deus. E eu não sabia que você estava com câncer, né? E fiquei preocupada, né? Acho que mandei uma mensagem pra você, você me respondeu e a gente... E aí eu comecei a ver essa questão do câncer, eu comecei a ver uma Andréa Leoa, assim. Porque eu vi você enfrentando, assim, você trabalhando, participando dos eventos, foi lá no Roberto Barcelos, e aí a gente, né, tinha um dia que a gente percebia que você não estava muito bem, mas você estava lá e estava trabalhando. Como que foi isso, Andréa? Você ter um câncer com 2 filhos pequenos, com seu marido e com um projeto Fabene. Isso para você, falei para você há pouco aqui antes da gente entrar. Para mim que sou mulher, isso é muito inspirador. Muito. Isso, eu já falei pra você. Cada uma de nós, numa fase da vida, a gente passa por desafios, né? Sim. Cada um com uma coisa. Um com doença, outro com problemas com os filhos, com o marido, sei lá. Mas a gente passa, assim, parece que por provas, né? Acho que você passou por essa prova. Como que foi, Andréa, pra você lidar com isso? Tudo? Foi um susto, né? Quando eu fiquei sabendo... Eu que descobri, eu mesma que descobri. Você que descobriu? Eu tava tomando banho e naquela época o meu filho caçula, né, o Otávio, ele ainda mamava. E eu tava desmamando ele, aí eu tava tomando banho, senti um carocinho diferente no meu peito. Falei, deve ser leite empedrado, né? Mas sabe quando você fica com aquela pulguinha atrás da orelha? Eu falei, vou ver o que é isso, né? Por desencargo de consciência. Aí fiz os exames e tal, aí no ultrassom deu que tinha alguma alteraçãozinha de forma, aí o médico pediu uma biópsia e na biópsia deu que era câncer mesmo. Aí naquele momento, lógico, né, um baita susto, mas eu não fiquei me perguntando, por quê? Porque não ia resolver, eu tinha que me tratar, né, primeira coisa, e contar com a ajuda de pessoas, porque eu sabia que não ia ser fácil, né? E, assim, eu falo para todo mundo que me pergunta sobre esse tema, se não fosse a minha sogra, a Titi, eu não teria conseguido, porque as minhas irmãs, elas estão no negócio, elas também têm filhos, elas tiveram que segurar as pontas para mim no meu trabalho, dentro da granja. O meu pai é a mesma coisa, eu não tenho mãe. A minha mãe é falecida, né? E o meu marido também teve que segurar as pontas na Fabene. E a minha preocupação maior era com as crianças, porque eu sabia que quando eu ia ter que fazer a químio, eu ia vomitar, eu ia passar mal, eu ia ficar de cama. E como é que eu ia cuidar das crianças? Pequenos, né? Ainda, né? Que tem 4, a Catarina tem 4, o Otávio tem 2. Aí minha sogra largou tudo. Meu sogro, o Nego, né? A gente chama ele de Nego. Foi muito compreensivo e minha sogra foi muito parceira, assim, uma mãe mesmo, ela é tão né? parceira que ela está aqui conosco, tá né? Tá nos bastidores aqui. E ela veio me ajudar com tudo, com as crianças, comigo. Ela fazia um bendito suco de cará lá, que eu não podia nem ver aquele suco de cará, eu tomava. Ela, toma, Andréa, inhame, não era nem cará. Meu Deus, aquilo me revirava o estômago. Olha, só de lembrar do cará já me arrepia, do inhame. Mas ela cuidou, assim, de mim, do Paulo, das crianças, de todo mundo. De tudo. E ela ainda tá aqui com a gente, que ainda falta a rádio. Mas tá acabando. Acho que o pior já passou. E de onde você tirou força? Seus filhos? Não sei, acho que principalmente dos meus filhos, né? E eu sei que eles precisam de mim por muito tempo ainda.
Em Deus também, que é o principal, né? Porque Sim, sem ele a gente não consegue nada. Nada. E fui passando, acho que fui trabalhando quando eu conseguia, quando eu não conseguia eu dormia. Na semana que eu fazia químio eu ficava de cama, depois de uma semana eu já estava ótima, e eu corria atrás do tempo perdida entre aspas, né? Mas trabalhei que eu nem vi, eu quase que nem vi a doença passar. Andréia, nós vivemos tantos desafios, né, nós mulheres, e queria saber de você, né, com essa trajetória que você viveu, que tenho certeza que vai ser uma história que você vai... Você tá contando hoje aqui pra mim, que eu te perguntei, e eu tenho certeza que você vai contar durante muitos e muitos anos da sua vida à frente ainda, eu tenho certeza disso. Que mensagem que você deixaria pra nós, mulheres? Nossa, com certeza, a mulher tem muita força. Eu tô até arrepiada novo aqui. A força que uma mulher tem, ela não tem a noção. Porque a gente consegue fazer coisas que até a gente mesmo duvida. Então, nunca duvide da sua força. Nunca duvide da sua capacidade. Se alguém falar pra você, você não vai conseguir, você vai conseguir. Se apega com Deus, Ele tá lá em cima, Ele te ajuda. Foca no que você quer, independente do que, se seja algo profissional, algo pessoal, foca naquilo que você quer, trabalha para isso que, você consegue fazer o que você quiser. Você tem potencial para fazer o que você quiser e muita força. A mulher tem muita força, muita resiliência. André, você acho que é um case de sucesso muito admirável, A gente fica vendo você trabalhando, você encarando tudo, né? Vamos fazer receita, vamos participar das palestras longe, né? Às vezes eu via você lá, foi nos eventos do Roberto Barcelos, né? Aqueles eventos dele lá em Botucatu. E a Andrea tava lá falando da Fabene, falando do produto dela. E, né, gravando conteúdo aqui, e na indústria, e em casa, e com as crianças, e com o marido, e na universidade lá, participando dos eventos também, né? Então, assim, você tem toda a minha admiração, né? Sempre Obrigada, teve, viu? Sempre gostei muito... E eu por você dos também. bois da André, que é chique. Desde aquela época eu já tinha minha anteninha assim, nossa, André Iane, os bois dela é chique. Ela deve ser uma zootecnista, né? Viu? E já que você falou, até desculpa te interromper. E eu falava, gente, essa Iris é porreta, né? Eu pensava... E eu nunca te falei isso, tô falando agora. Sempre tive muita admiração por você. Você é uma profissional incrível, super competente. Veste a bota e vai pro tem que encarar, pro desafio. Né? Tá pra lá, tá pra cá, viaja. É super competente. Ai, obrigada. E olha, a admiração é recíproca, viu? Ai, que gostoso. Muito boa essa mensagem, né, que você deixou pra mulherada. E assim a gente encerra nosso bate-papo hoje, com essa mensagem bonita que você deixou pra nós, né? Eu espero que você vai contar essa história muito ainda para ajudar muitas pessoas. Nada acontece por acaso na nossa vida, né, André? A gente sempre tem que traduzir a forma que as dores que acontecem com a gente para ajudar o próximo também, né? Eu acho que você já passou a fase difícil. Eu acho que a sua principal função hoje vai ser você comunicar isso de uma forma para as mulheres enfrentarem os desafios, sejam cada um com os seus. Exatamente. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui do nosso podcast. Fico muito feliz. O propósito é a gente esclarecer, né, para o público todo o trabalho que você faz na Fabene, um trabalho de excelência, uma marca que eu namoro já há muito tempo, né? Vou continuar, tá? Sendo a sua garota propaganda Obrigada, Fabene. Viu? Quando a gente conversar de suína, eu falar, você conhece a Fabene? Sempre, né? Sou assim. Isso é incrível. Eu tava conversando, acho que umas 3 semanas atrás, a gente tava conversando na fazenda com o nosso zootecnista, um Fausto. Um beijo pra você, Fausto, um abraço. E a gente começou a falar de carne de suíno, né? Ele é um zootecnista fantástico, atende a gente sempre muito bem. E daí a gente começou a falar, ele falou, eu não como muito em casa, eu não sei nem direito como preparar, tal. Daí eu falei, você conhece a Fabene? Não, Iris, não conheço. Eu falei, então entra aí no seu Instagram. Já fui lá e já coloquei ele pra seguir já. Nossa, adorei, arrasou. Porque eu admiro realmente o trabalho de vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigada hoje por o nosso bate-papo. Foi muito agradável, obrigada. Até mais. Até. E muito obrigada pela participação do público também.
Ativa o sininho das notificações do nosso canal do podcast Elo do Agro e compartilhe esse conteúdo para quem vocês acham que precisa saber de como que funciona a carne suína hoje no Brasil.